Fala, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Legal, legal? Espero que vocês estejam realmente bens. E hoje nós vamos de aulinha de geografia, justamente. Nós vamos falar ainda sobre a América Latina, mas hoje sobre a segregação socioespacial urbana que acontece na América Latina. Antes da gente falar um pouco da segregação socioespacial urbana que ocorre na América Latina, é fundamental, muito importante que você, meu aluno do oitavo ano, saiba o que é a segregação socioespacial, beleza? Nós entendemos então por segregação socioespacial a separação da cidade em zonas definidas por classes econômicas ou por classes sociais. Então, quando a nossa cidade ela se separa, segregação é separação, separa as suas classes sociais, separa as pessoas da cidade de acordo com o seu poder de consumo, o seu poder aquisitivo, o seu poder econômico, a sua classe social, nós estamos criando uma segregação socioespacial urbana. Essa segregação socioespacial urbana ela pode acontecer de forma espontânea, de forma natural, por conta do preço da terra, do preço do imóvel, ou ela pode acontecer de forma, o que nós vamos chamar de autossegregação, quando as pessoas escolhem se segregar, uma segregação onde eu tomo essa decisão de segregar, beleza? Olha só, no começo nós precisamos entender que o nosso país, lá no nosso processo de urbanização, as primeiras cidades que vão surgindo, eram cidades pequenas e a população não era tão segregada. Então as pessoas que tinham maior e menor poder aquisitivo comumente moravam no mesmo espaço, moravam ali no centro da cidade ou muito próximo ao centro da cidade. Mas quando eu falo muito próximo, é muito próximo mesmo. A partir do momento que as cidades foram crescendo e foram crescendo sem um planejamento, nós começamos a criar o que vamos chamar de periferias. As periferias, elas nada mais são do que ocupações de baixa renda e que estão nas margens da cidade. Periferia vem de periférico, margem, né? O que está à margem, o que está fora do centro da cidade. Seja o centro real de localização geográfica, ou seja o centro econômico, o centro de infraestrutura dessa cidade. É muito importante ressaltar que em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, por exemplo, as ocupações de baixa renda nem sempre ocorrem nas periferias. Muitas das vezes, essa ocupação ocorre ao lado dos grandes centros econômicos, que é o caso das favelas, né? Nós vamos chamar de morro, que são as favelas construídas em terrenos mais íngremes, né? Que são construídas no morro, que nós vamos chamar de rua, de asfalto. É muito comum a galera que não mora na favela, mas mora em terrenos mais planos, lá no Rio de Janeiro, falar que mora no asfalto, falar que mora na rua, e quem mora na favela, falar que mora no morro. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que, voltando ao exemplo que eu estava dando para vocês, no Rio de Janeiro, cidade ainda quando ainda era uma cidade pequena, todo mundo morava muito próximo. As pessoas que têm maior e menor poder aquisitivo moravam nos mesmos bairros, compartilhavam os mesmos sistemas de infraestrutura urbana. A partir do momento que a cidade foi crescendo, foi ampliando, a especulação imobiliária chega, a valorização de alguns bairros passa a ser notória e a galera começa a ocupar então porções próximas desses bairros, porque o preço do aluguel, o preço da casa, o custo de vida nesses bairros passa a ser muito alto, mas são bairros que oferecem lazer, são bairros que oferecem maior oferta de emprego e é muito bom morar perto do emprego, como a gente sabe. Então, em decorrência disso, começa ali a surgir as favelas, as ocupações irregulares na região do Rio de Janeiro. E esse caso do Rio de Janeiro também é um caso de São Paulo, ele vai se expandir para outros lugares do Brasil, mas um exemplo aqui de Goiânia, nós temos as periferias. Aqui em Goiânia é muito comum a gente ter as periferias, né, que são setores mais afastados, onde o preço do imóvel é menor. Em decorrência disso, a população que acaba ocupando esses imóveis com preços menores, a população que tem menor poder aquisitivo, e esses bairros geralmente são bairros que apresentam menor oferta de infraestrutura urbana, saneamento básico, iluminação, asfalto, enfim, essas questões. Para vocês terem uma ideia, aqui em Goiânia nós temos o Jardim do Cerrado, que são casas populares, ou são ofertadas pelo governo ou são vendidas
pelo programa Minha Casa Minha Vida, com a parcela muito baixa, algo em torno de R$100 por mês que as pessoas pagam pelo imóvel, né? Esse setor fica ali próximo da Coca-Cola, chegando lá em Trindade, e a gente sabe que é um setor que tem pouca oferta de emprego na região, tão quanto também é um setor onde nós temos aí, infelizmente, pouca oferta de lazer, de estrutura urbana nesse sentido. Como é um setor novo, foi feito de forma planejada, então é um setor que tem saneamento básico, tem iluminação, tem asfalto, tem até alguns equipamentos de lazer, mas não é o suficiente para atender aqui a sociedade. Beleza, meus queridos? Então, olha só, se liga. As ocupações de baixa renda, que também podem ser chamadas, viu? Esse é um outro nome que a gente pode estar dando aí a esses setores mais periféricos, além de ser chamados de ocupação de baixa renda, eles também podem ser chamados de favelas, cortiços, mocambos, alagados ou palafitas, né, que são aquelas casas feitas de madeira, né, de palafitas mesmo, e que durante o período de tempo ficam alagadas, muito comum na região norte. Pode ser chamadas lá no Peru de barriadas ou de calampas, na região do Chile, ok? Essas periferias, meus queridos, durante muito tempo foi o habitat, o lugar onde a população de baixa renda morava. Tanto é que lá nos anos 90, se a gente for ouvir os raps, né, se a gente for ouvir as músicas, os rocks nacionais que falavam um pouco sobre desigualdade social, sobre a realidade das pessoas de baixa renda, sempre cita periferia, sempre cita favela, sempre cita esses espaços. No entanto, nós vivemos um período onde eu falei para vocês, né, da autossegregação, que foi quando as pessoas escolheram sair dos grandes centros econômicos, escolheram sair do centro geográfico das cidades e preferiram se segregar nas periferias. Nascem então os condomínios fechados horizontais, né? Aqui em Goiânia nós temos um exemplo do Alphaville, do Aldeia do Vale, do Granville e de vários outros que não vêm na minha cabeça agora. Madrid, né? Jardins Madrid, Florença, enfim. Então são espaços totalmente segregados, onde a ideia é que você não precise sair desse condomínio fechado, que você tem ali tudo que você precisa para que você não corra o risco dos perigos urbanos, aí, roubo, assalto, enfim, que a cidade pode proporcionar. Então a ideia é que esses condomínios tenham padarias, tenham shoppings, tenham lojas, tenham escolas, tenham hotéis, tenham tudo o que for preciso para que você não precise sair desse condomínio. Muitos condomínios têm a proposta, né, de ter ali uma estrutura até de rede hoteleira, porque talvez você é um empresário, tem que tratar de negócio, se algum outro empresário for ter que falar de negócio, te visitar, ele pode ficar hospedado nesse hotel, não tendo necessidade de você sair para outras regiões da cidade. Então esses condomínios fechados, eles nascem com essa proposta de parque, de área verde, de lazer, ou seja, são mini cidades, né? E deu muito certo aqui no Brasil. São Paulo tem vários, Goiânia tem vários, a gente busca, ainda mais hoje, né? Quando a gente não busca um condomínio fechado horizontal, a gente busca um condomínio fechado vertical, que são os apartamentos que fazem um rígido controle da entrada, né? São apartamentos que começam a ofertar hoje aqui em Goiânia tanto espaço para moradia como espaço para salas empresariais, para escritórios. A gente começa a caminhar para esse sentido. Então essa é a autossegregação, quando você escolhe se segregar e quando a segregação não acontece pelo poder aquisitivo, pelo poder de consumo. Como é o meu caso, né? Moro aqui na periferia de Goiânia, em região norte, mas falo para vocês que tinha muita vontade de morar ali no setor Bueno, né, no setor Marista, no setor Oeste. Seria muito cômodo para mim, porque eu ficaria próximo do meu serviço, ficaria próximo aí de uma estrutura de restaurantes, bares, muito da hora, muito legais, uma estrutura de lazer muito mais interessante do que eu encontro aqui na minha região, aqui na minha quebrada, na favela, irmão. Tamo junto, hein? Meus queridos, e nós sabemos que a segregação socioespacial não é nada da hora, né? Ainda que a gente esteja falando dela de uma forma até um pouco mais descontraída, mais solta, a gente sabe que não é nada confortável pensar essa desigualdade social e às vezes ela chega até a incomodar. Nós temos essa foto, que é uma foto muito emblemática, que ela corre mais ou menos em quase todos os livros de geografia ao falar desse assunto, segregação socioespacial, que é a imagem de uma favela lá em São Paulo e logo ao lado um condomínio vertical, onde nós temos um apartamento por andar, né?
o condomínio tem uma estrutura legal, onde cada andar tem uma piscina, uma espécie de uma jacuzzi, né? Não é bem uma piscina, e essa piscina ela tem a estrutura, o desenho, a arquitetura do prédio é para que todas as piscinas fiquem no sol, para você poder tomar um sol na varanda lá do seu AP, na sua jacuzzi, na sua piscininha relaxado. Tem quadra de tênis, né? Tem ali uma piscina semi-olímpica para você nadar, descontrair, e a gente vê essa segregação social, justamente o que a gente está falando. Do outro lado a gente tem uma favela, geralmente é um lugar onde não se tem endereço, né? Então as casas não chegam correspondências porque não se tem um endereço. Dificilmente tem esgoto, água tratada muito precária e às vezes até nem tem energia elétrica. Tudo funciona no sistema do gato, né? Roubam aí de uma rede elétrica que passa próximo da favela e fazem ligações irregulares à reveria dentro da favela. Algumas favelas hoje no Brasil já contam pelo menos com endereço, numeraram, tentaram criar uma lógica de endereço. Algumas também contam já com serviço de coleta de lixo, contam com um sistema de fornecimento de energia, internet, enfim. Mas não são todas, infelizmente. Todas as ocupações de baixa renda que a gente tem essa característica. E que é Rio de Janeiro, aquilo que eu estava explicando para vocês. Nós temos ali um bairro de classe média ao fundo e logo ao lado nós temos uma favela, né? Tem todas as contradições de uma favela. Essa outra imagem é a imagem aqui de Goiânia. Nós temos um condomínio fechado, que é o condomínio Aldeia do Vale, que fica ali na saída para Anápolis, perto do Ceasa, onde compra frutas, tal, centro de distribuição de Goiânia, né, de alimentos. E nós temos o condomínio Aldeia do Vale, onde as casas estão girando em torno de 4 milhões de reais. E se você atravessar a avenida, você chega num setor que se chama Vale dos Sonhos. O setor Vale dos Sonhos não é uma invasão, é uma ocupação de baixa renda, um setor pensado para pessoas de baixa renda e que sofre aí diversos problemas de infraestrutura. E a distância do Aldeia do Vale para o Vale dos Sonhos é atravessar a BR. Então atravessou a BR, Vale dos Sonhos, atravessou a BR, Aldeia do Vale. Isso faz parte também de uma lógica de segregação socioespacial, só que aqui nós temos uma segregação imposta pelo capital, pela grana, que é a galera que mora no Vale dos Sonhos, porque com certeza eles queriam morar mais próximos do centro, mais próximos dos seus empregos, da estrutura de lazer, de escolas, de creches, enfim. Em contrapartida nós temos aqui o Aldeia do Vale, onde a galera se auto-segregou, né? Quem mora aqui escolheu morar aqui. Escolheu morar em um condomínio fechado, por segurança, ou por questões diversas que a gente não pode comentar. Meus queridos, alguns setores aqui em Goiânia, eles são oriundos de ocupação, foram invasões, né? Nós temos algumas invasões que já foram bem regulamentadas e viraram setores bem estruturados, com esgoto aqui em Goiânia. É o caso ali da região do Fim Social, né? Nós temos também algumas regiões que ainda são ocupações de baixa renda, no sentido de favelas, de cortiços aqui em Goiânia, principalmente na região ali do leste universitário, onde nós temos a Vila Quebra-Caixote. Nós temos também a Vila Lobó, que fica ali pertinho do Parque Flamboyant. Ao lado do Parque Flamboyant, nós temos a Vila Lobó, né? Mas, de qualquer forma, essa segregação socioespacial ela ocorre mesmo, não tem como se evitar, porque é a lógica do sistema de expansão das cidades que crescem sem planejamento, ou até quando são planejadas, e infelizmente a terra tem um preço e não um valor, e a gente acaba tendo essas dificuldades, beleza? Na próxima videoaula, então, a gente vai continuar falando um pouco sobre a questão das desigualdades sociais na América Latina. Nossa aula de hoje fica por aqui. Grande abraço para vocês, beijão. E último detalhe, aproximadamente 13% da população da América Latina vive em condições, né, não adequadas, vive aí no que nós chamamos de meu Deus, fugiu da cabeça o nome. Enfim, nós temos regiões então onde as pessoas não vivem em lares adequados, em lares estruturados, em setores que oferecem estrutura, equipamentos urbanos necessários para que você possa viver tranquilo, beleza? Meus brothers, grande abraço, beijão, fui e tchau!